E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. Mais um vídeo de hoje. Quero falar para vocês desse profeta Natan. Vocês estão vendo aí na novela Reis, né? O pecado. E vocês estão conseguindo assistir juntamente com essa novela na TV Record, o profeta Natan. O profeta Natan foi um personagem muito importante no reinado de Davi. Foi ele que Deus usou para profetizar acerca das coisas importantes no reinado de Davi. Não só do reinado de Davi, mas ele também foi um profeta no reinado de Salomão, filho de Davi, com Betseba. E o profeta Natan, ele teve esse papel muito importante nesses dois reinados. No de Davi, foi ele que trouxe para à tona a Davi o pecado que Davi tinha cometido, que marcou toda a história do reinado de Davi. O pecado de Davi é matar Urias, um dos seus homens valentes, soldado valente, que ele tinha como os seus valentes, os valentes de Davi, e depois que matou Urias, ele se apossou da mulher de Urias, que é Betseba. Então tudo começou quando ele estava no seu palácio e viu Betseba tomando banho, né? Então começou aí, tudo começou através desse primeiro cenário que aconteceu no reinado de Davi. É bíblico, tá na Bíblia, e a Bíblia mostra tudo, né? Mostra as fraquezas, as derrotas e as virtudes do homem. Tá tudo escrito para o homem poder ir lá e conferir. E o profeta Natan, depois que Davi comete todo esse pecado, o profeta Natan chega até Davi e fala aquela história daqueles dois homens, um pobre e um rico. E chegou um visitante na casa do rico, e em vez de o rico matar um dos seus animais para oferecer ao seu visitante, ele foi lá na casa do pobrezinho e pegou a única ovelha que ele tinha. E o profeta Natan, falando dessa história, dizendo que aquele homem tinha aquela única ovelha e era como se fosse um membro da família. Comia junto com seus filhos, enfim. E quando Davi ouve essa história, dizendo que aquele homem rico tomou a ovelha única daquele homem pobre para oferecer ao seu visitante, e não ter sacrificado um dos seus animais, do rico, né, que tinha muito, ele fez isso com o pobre. Davi se enfureceu, ficou com muita raiva, e quando o profeta Natan terminou a história, aí Davi ficou furioso e disse: olha, este homem não é digno de viver. E o que foi que o profeta disse? Olha, esse homem, Davi, é tu, né? E quando Davi ouve o profeta Natan dizendo isso, aí Davi cai em si e se lembra de todo o erro que ele tinha cometido, né? Do assassinato, da prostituição com Betseba, enfim. E Deus começa a mostrar a sentença que viria sobre a família de Davi. Davi tinha cometido um pecado oculto e que ninguém sabia, que estava escondido, e Deus era aquele que sabia e tinha revelado a Davi. E Deus, a espada não iria sair mais da casa de Davi, e Davi ia pagar muito caro pelo aquele pecado. E Davi reconheceu o seu erro e pediu perdão a Deus. No Salmo 39, nós vamos encontrar Davi chorando na presença de Deus, pedindo a Deus que Deus não tirasse o Espírito Santo da vida dele. Então a vantagem de Davi era ele ser humilde. Mas falando do profeta Natan,
foi um profeta de muita coragem, enfrentou erros. Também ele sabia que Deus estava com ele, era Deus que estava mandando ele ir até ao profeta, ele sabia do seu ministério, e o profeta Natan foi muito importante no reinado de Davi. Foi ele que trouxe à tona, né, Deus revelando a ele o pecado de Davi. Certo? Então, pessoal, vocês estão assistindo aí na série Reis, na TV Record, e vocês estão vendo aí o profeta Natan. É esse profeta Natan que vai revelar o pecado de Davi, que ele cometeu, né, de prostituição com Betseba, a morte do seu soldado Urias, um soldado que devia a ele fidelidade, que era um dos valentes de Davi, mas no entanto Davi mandou, né, matá-lo para ficar com a esposa dele e se livrar também, né, do pecado, para que o pecado não fosse à tona e a sua mulher não ficasse grávida sem ele, né, ter tido com a sua esposa. Então, tudo isso desenrolou, todo esse acontecimento desenrolou tragédias horríveis na família de Davi. E vocês vão ver aí na história consequente que a espada de Deus não se afastou da casa de Davi. Davi pagou muito caro por esse erro, né? Quando ele achava e pensava que não ia ser descoberto, Deus manda o profeta Natan com muita coragem e decisão para falar aquele pecado oculto de Davi. Então vocês estão vendo aí na série Reis a importância do profeta Natan aí na vida, no reinado de Davi. E vocês também, quando vocês forem acompanhar, acredito que a série vai continuar. Depois vem aí o reinado de Salomão, depois de Davi, que Salomão era filho de Betseba com Davi, né? Agora o filho da prostituição de Davi com Betseba, né? Que aconteceu todo esse trajeto dessa história do pecado de Davi. Deus disse que aquela criança não ia sobreviver. Era uma criança do pecado e não ia sobreviver, né? Ia morrer. E depois veio outro filho, veio Salomão, e Salomão tem um reinado muito próspero e muito abençoado. Apesar de Salomão depois ter se afastado de Deus e morreu afastado de Deus no meio da idolatria, e trouxe muitos prejuízos também no seu reinado no final. Então, pessoal, se inscreve aí no canal, dá aquele joinha para fortalecer e acompanha aí na série Reis o profeta Natan, e você vai ver a importância dele aí no reinado de Davi. Eu acredito que a série for fiel ao que a Bíblia diz. É muito importante a história de Natan aí no reinado de Davi. Valeu, pessoal. Tchau, um abraço. Se inscreve no canal, dá aquele joinha e até o próximo vídeo. Valeu!